Olá, meu nome é Eduardo Palmeira, eu sou professor de Direito Previdenciário, de Processo Civil e atuo como juiz federal em Porto Alegre. Eu sou coautor, junto com meu amigo Paulo César, do método Exor Inteligente, um método para você ser aprovado de primeira no exame da ordem, um método que já está há muito tempo no mercado e foi amplamente testado, não apenas no exame de ordem, mas também em outros concursos públicos, né? Esse método é mais antigo, inclusive. Vamos dar uma ideia agora de como é que funciona o método, ok? Então, vocês estão vendo aí o logo do nosso método XOR do exame da ordem. Uh, Ele virou um livro também. Se vocês quiserem, esse livro está nas melhores livrarias do Brasil, baseado nos princípios de Napoleão Hill. Mas aqui nós não vamos nos ater a essa informação, vamos dar uma ideia. Então, o nosso método, o método XOR, é o método das 4 perguntas para aprovação em concurso público. E agora customizado para OAB. Por que 4 perguntas? Trilhando essas 4 perguntas, você sabe exatamente o que você vai fazer, desde o dia que começa a estudar até o dia que entrega a prova para o monitor da sala. Quais são as 4 perguntas? Quando estudar, estão vendo aí na tela de vocês. Você sabe, você vai ter um cronograma que vai mapear todos os seus dias. Você vai saber o que estudar, segunda pergunta. Nós vamos ter planilhas que vão apontar o que mais cai e o que menos cai, para vocês estudarem só os pontos mais importantes. Como estudar? Chega a hora de vocês estudarem. Sentaram aquele dia de manhã, sabem o ponto que vão estudar. Mas como vocês vão estudar? Nós temos métodos para vocês estudarem e não esquecerem, estudarem e aproveitarem melhor o seu tempo. E, finalmente, a quarta e última pergunta, que é o grande pulo do gato do nosso método, é como fazer provas. Será que tem técnicas para aumentar o desempenho na hora da prova? Tem, e o nosso curso tem várias técnicas. Então, vamos voltar lá. Pergunta número 1. Quando estudar? Na verdade, o nosso método XOR é um conjunto de ferramentas. Tá? Esse conjunto de ferramentas ele se aplica à prova objetiva e à prova prática profissional, que é a prova escrita, que é a segunda fase do concurso. Aqui nós vamos abordar apenas a primeira fase do concurso, a prova objetiva. Okay? Na prova objetiva, nós temos um total de 12 ferramentas. Na pergunta quando estudar, são 3 ferramentas. Ferramenta 1, questionário XOR. Ferramenta 2, mapa semanal. E ferramenta 3, agenda. O que são essas ferramentas? Vou fazer um apanhado bem rápido para você. Ferramenta 1, questionário XOR. É um questionário de autoajuda. Você vai saber as suas qualidades e os seus defeitos para melhorar o seu desempenho no concurso, especialmente na OAB. É um questionário importante que a gente desenvolveu especialmente para a OAB. Ferramenta 2, mapa semanal XOR. Você vai mapear a sua semana de segunda a domingo. Você vai saber exatamente as horas que você vai estudar, as horas que você vai trabalhar, as horas para o seu lazer. A gente não vai parar a vida para estudar, mas você tem que ter a sua semana mapeada. Finalmente, na ferramenta 3, nós vamos jogar essa semana mapeada para dentro de uma agenda. Então, você vai ter as suas semanas mapeadas, as 14 semanas mapeadas. Por que 14 semanas? Nós vamos explicar daqui a pouquinho, que é o tempo entre uma prova e outra da OAB. São 3 provas por ano. Em média, vocês têm 14 semanas para estudar para a prova objetiva, é suficiente para passar. Então, ao final da pergunta 1, nós temos, então, mapeada a pergunta quando estudar. Vamos, então, para a pergunta o que estudar. O que estudar, nós temos 2 ferramentas. A planilha do que mais cai e que menos cai. Eu falei para vocês, então, que a gente sabe o que cai e que menos cai, o que mais cai e que menos cai. Como é que a gente sabe? Desde 2010, eu e o Paulo César pegamos prova por prova objetiva do exame da ordem e colocamos uma planilha e batemos com o programa do concurso. E a gente descobriu que menos de 30% dos pontos são pedidos no concurso. Ouviram? Menos de 30% dos pontos são pedidos. Se vocês abrirem o programa do concurso, são muitas matérias e muitos pontos, a pessoa fica tonta só de ler aquilo, mas menos de 30% cai. E nós sabemos exatamente os pontos que mais cai e que menos cai, justamente para vocês poderem estudar o que mais cai, por óbvio. Né? Então, essa planilha é entregue
como bônus do nosso curso, ok? Finalmente, na ferramenta 5, a gente vai montar o cronograma de estudo. E esse cronograma, ele tem 3 tipos: essencial, intermediário e avançado. Vocês lembram aqui, ó, estão vendo o cursor aqui, ó? Na ferramenta 3, vocês têm uma agenda com as 14 semanas, mas aqui os pontos não foram lançados. Aqui você só tem as horas de início e fim de cada estudo, de cada turno de estudo. Aqui, quando a agenda se transforma em cronograma, é quando vocês incluem os pontos para estudar. Então, vocês vão saber que, por exemplo, na semana 14, na terça-feira de manhã, que vocês têm, por exemplo, 3 horas para estudar, vocês vão estudar o ponto 3 de direito constitucional, que é um ponto que mais cai, por exemplo, ok? E nós temos 3 tipos de cronogramas: essencial, intermediário e avançado. Dependendo do tempo que vocês têm na semana de estudos, dependendo do mapa semanal. Então, em regra, funciona assim. Quem trabalha 2 turnos, digamos que vocês trabalham de manhã e de tarde e vai conseguir estudar um pouquinho à noite, fim de semana, vocês têm, em média, 20 horas de estudo por semana. Então, vocês vão pegar o cronograma essencial. Ah, mas eu trabalho um turno só e outro turno é livre. Então, vocês têm aí por volta de 30 horas por semana, aí vocês pegam o cronograma intermediário. Ah, mas eu só estou estudando, eu quero passar no OB, dedicação exclusiva. Aí vocês pegam o cronograma avançado, é de mais de 40 horas, ok? Dá para vencer mais pontos, mas a gente sempre diz, com o cronograma essencial, aquele de 20 horas, é suficiente para passar. Não tem como estudar. Então, você já tem o seu cronograma, você sabe exatamente o ponto que vai estudar, durante quanto tempo vai estudar, mas como você vai estudar? Aqui nós temos técnicas para você estudar e não esquecer mais. Primeiro, com a ferramenta 6, os códigos Exor, que é um conjunto de compilação das leis mais importantes. Opa, a ênfase é a lei? Sim. Por quê? Lembra que a gente compilou todas as questões de objetivo desde 2010? A gente descobriu que, olha só o segredo, a gente descobriu que mais de 70% das questões da prova da OAB pedem direito puro, a lei, o artigo, a Constituição, a lei complementar, a lei ordinária. Então vocês vão estudar muito mais a lei seca do que jurisprudência, do que doutrina, ok? Dica de ouro. E os códigos XOR, que é a ferramenta 6, a gente entrega para vocês esse material compilado, vocês imprimem e já saem estudando as leis que mais caem de cada uma das matérias que caem na OAB. Ferramenta 7, técnicas de memorização durante os estudos. Então, à medida que vocês vão estudando, a gente entrega para vocês, desenvolve técnicas que vocês vão aplicando para estudar uma vez só e não esquecer mais. Isso durante os estudos. Tá? E na ferramenta 8, nós temos técnicas de memorização após os estudos, que são as revisões. Então, vocês vejam, a ferramenta 7 e a 8, elas funcionam sincronizadas. A ferramenta 7 é técnicas de memorização durante o estudo. Então, eu estou estudando aquele ponto, eu estou estudando o ponto 2 de constitucional, durante 3 horas. Então, esse estudo, ele se aplica uma técnica especial para vocês à medida que vão estudando, ao melhorar a sua memorização. Né? Por que a gente fala isso? Porque vocês sabiam que depois de 24 horas, a tendência é a gente esquecer 80% que a gente estudou no dia anterior? Imagine depois de uma semana, quanto vocês vai esquecer o que estudaram. Então, as nossas ferramentas de memorização durante os estudos e após os estudos, com as revisões, elas vão evitar isso. Vocês vão estudar uma vez e vocês vão revisar e não esquece mais. E daqui a 10 anos vocês vão estar advogando, vocês não vão lembrar daquele ponto. Com essas 2 ferramentas maravilhosas aí. Ok? Então vamos finalmente para a pergunta número 4, como fazer provas? Nós estamos aqui tratando das ferramentas para a prova objetiva. O nosso curso também abarca a prova prático-profissional, ok? São outras ferramentas. A gente tem os 2 cursos separados, ou se vocês quiserem adquirir os 2 juntos,
também tem um desconto especial. Mas aqui nós estamos fazendo um tutorial só da prova objetiva, ok? Então vamos lá. Pergunta 4, como fazer provas? Esse aqui é o grande pulo do gato do nosso método. Por que eu digo pulo do gato? Porque os outros métodos não têm. Os outros métodos do mercado, né, que prometem que a pessoa vai passar na OAB, eles se preocupam com conteúdo, se preocupam com vencer ponto, se preocupam com cronograma, mas e aí? E o dia que eu me sento para fazer a prova? Aquele dia, o dia H, o dia D, o dia mais importante, eu sentei para fazer a prova. Tem alguma coisa que eu faço? Tem. É o dia mais importante, ele é todo mapeado. Nós temos, tanto é que é a pergunta que mais tem ferramentas. Tem 4 ferramentas. Então vocês vejam aqui, ó. Quando estudar tem 3 ferramentas, o que estudar tem 2, como estudar tem 3 e como fazer provas objetivas tem 4 ferramentas. A gente começa com o cronograma da prova objetiva. Opa, como assim cronograma? Eu não tenho um cronograma de estudo? Sim, lembra que vocês têm o essencial, o intermediário ou avançado, dependendo das horas que você tem durante a semana. E eu tenho cronograma para estudar, para fazer a prova? Tem. Você não pode se perder no tempo. Esse cronograma que a gente apresenta para vocês, a gente divide a prova em 2 etapas, etapa de execução, etapa de fechamento, com um horário específico para cada uma das etapas que vocês vão controlando, e vocês têm tarefas específicas para fazer nessas 2 fases da prova objetiva. Vocês estão com a prova objetiva na palma da mão. Na palma da mão. Nenhum aluno nosso vai dizer assim, ó, faltou tempo, por isso eu não passei. Não, porque a prova está na palma da mão. Okay? Aqui nós já estamos, na ferramenta 10, 11 e 12, nós estamos botando a mão na massa. Quadro com 2 argumentos, é a ferramenta 10. O que é quadro com 2 argumentos? De tanto a gente analisar a prova objetiva da Fundação Getúlio Vargas, que é a fundação que desenvolve as provas para a OAB, a gente descobriu como é que eles montam várias questões. Por que eu digo várias questões? Mais ou menos metade da prova. Às vezes de um ano para o outro, de uma prova para outra varia, mas vocês podem esperar mais da metade. Funciona dessa maneira, quadro com 2 argumentos. O que é isso? No nosso curso a gente dá um monte de exemplos sobre isso, mas vou adiantar para vocês. A pergunta da OAB, ela envolve 2 conhecimentos. Você tem que saber A e você tem que saber B. E nas 4 opções, eles combinam. A ou B, A e B, então eles vão combinando. Eles dizem que A é verdadeiro, que B é falso. Na opção B, um é verdadeiro, o segundo é falso, o terceiro é verdadeiro, e assim vai, eles vão combinando. Isso a gente chamou de quadro de 2 argumentos. Isso é um grande pulo do gato, porque às vezes vocês não têm ideia da questão, mas se vocês conseguem montar rapidamente, rabiscam do lado o quadro com 2 argumentos, é como se vocês mapeassem, é como se jogassem um Google Maps em cima da questão. Vocês abrem a questão assim, mas é isso. Então eles estão jogando com esses 2 argumentos, argumento A e argumento B. Grande pulo do gato. Olhar lógico. O olhar lógico foi uma ferramenta desenvolvida por nós há muito tempo. Tá? E ela vem sendo aperfeiçoada. Qual é a ideia do olhar lógico? Quando eu comecei a fazer concurso público, na década de 90, não digo para ninguém, talvez muitos de vocês não eram nem nascidos, na década de, eu me preocupava com a seguinte questão: será que existe alguma coisa lícita que eu possa fazer para acertar a questão que eu não sei a resposta? E aí surgiu a técnica do olhar lógico. A gente mapeou os vários tipos de questões e descobriu que algumas questões, talvez 20%, 30% da prova, elas têm erro de lógica nas opções. O que é um erro de lógica? Erro de lógica não é um erro que vai anular a questão, porque o examinador nem sabe que ele fez esse erro de lógica. Mas vocês vão treinar os 3 principais erros de lógica, tá? Das opções, vão identificar, nós temos inclusive testes específicos para isso, tá? Basicamente funciona assim, ó, opções que se incluem, opções que se excluem. Aí a gente, usando essas técnicas, a gente pode saber, por exemplo, se a letra A é verdadeira, a B também é. E o que significa isso? Se a opção A é verdadeira e a B também é? Significa
que a A e a B são falsas, porque se uma for verdadeira e outra também é, não pode ter duas respostas corretas. Esse exemplo bem simples é só para vocês terem uma ideia, mas tem coisa muito interessante. Então, vocês lembram aquele candidato que faltava uma, duas, três questões para fechar os 40 questões da prova? A prova da OAB são 80 questões, tem que fazer no mínimo 40. Quantos de vocês já ouviram falar que fez 39, 38, 37? Se tivesse treinado horário lógico, teria capturado essas questões, eu não tenho dúvida. O horário lógico é uma ferramenta poderosa. Talvez essa ferramenta do nosso curso seja a que o pessoal mais gosta, tá? Porque quem é que não gosta de chegar numa prova e tirar da manga uma ferramenta lícita para acertar a questão que não sabe a resposta, ok? E, finalmente, a ferramenta número 12, nós temos aí o padrão de gabarito da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, a gente descobriu esse padrão de gabarito, a gente descobriu como é que a Fundação Getúlio Vargas monta o gabarito, de tal maneira que vocês possam fazer um chute consciente quando for fechar a grade. A gente dá vários exemplos, tá, de como é que isso funciona para capturar mais questões. Então, vocês vejam, olha como é poderoso como são poderosas as nossas ferramentas de como fazer prova. Vocês têm quadro com dois argumentos. Vocês mapeiam a questão e sabem quais são os dois argumentos que a Fundação Getúlio Vargas está manejando naquela pergunta, naquela questão. Vocês têm o olhar lógico, que vocês conseguem descobrir erro de lógica nas opções, de tal maneira que elas se incluam, se excluam, ou se excluam para vocês aumentarem o acerto de vocês. E se isso não bastasse, na hora de fechar o gabarito, lá quando vocês estão com a grade de resposta na frente, ainda a gente ensina vocês a fazer um chute calibrado para capturar mais questões. Tá? É por isso que o nosso método é o que mais aprova, por essa infinidade de possibilidades. Ok? Então, aqui, para terminar o nosso vídeo curto aqui de apresentação do MetaXOR, a nossa frase clássica: você saberá exatamente o que fazer desde o primeiro minuto em que começar a estudar até o momento da entrega da prova ao monitor da sala, quando for prestar o exame de ordem. A gente até brinca assim, ó, eu e o Paulo, nas nossas lives. Você não precisa pensar, só senta, vai estudar de acordo com o nosso método das 4 perguntas: quando estudar, o que estudar, como fazer provas e quando fazer a prova. Ok? Abraço.